Por que alguém acreditaria que um livro escrito por mãos humanas pode, na verdade, ter sido ditado pelo próprio Deus? Sério, pensa comigo. Se Deus é todo-poderoso, por que ele simplesmente não escreveu a Bíblia com as próprias mãos? Por que usar pessoas falhas, limitadas, cheias de dúvidas e erros para transmitir algo tão sagrado? Essa pergunta é mais comum do que você imagina. E talvez, no fundo, você mesmo já tenha feito. Mas a resposta pode transformar a sua visão sobre Deus. Seja muito bem-vindo ao canal Fala Senhor, onde a fé não se apoia em achismos, mas em fundamentos que atravessam os séculos e onde cada vídeo pode renovar a sua confiança na palavra e fortalecer a sua caminhada espiritual. Neste vídeo, você vai conhecer 8 argumentos poderosos que explicam por que a Bíblia, apesar de ter sido escrita por homens, carrega uma origem que vai além da capacidade humana. Deus não se impõe, ele se revela. Ele não usa megafone. Ele usa relacionamento. E é exatamente por isso que ele escolheu escrever a sua história junto com seres humanos. Parece arriscado? Parece. Mas isso mostra o tipo de Deus que ele é. Um pai que, em vez de tomar o lápis na mão da criança, decide segurar na mão dela e guiar o traço. A letra é da criança, mas a direção é do pai. É assim que funciona a inspiração divina. Os autores da Bíblia usaram suas palavras, seus estilos, suas culturas, mas o sopro veio de outro lugar. Como o apóstolo Pedro escreveu: homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Não foi invenção humana, foi parceria espiritual. A Bíblia não é um livro mágico, é um milagre relacional, divina na origem, humana na forma e sobrenatural no conteúdo. E esse é só o primeiro dos 8 argumentos que você vai ver agora. Porque entender como Deus escolheu se revelar é o primeiro passo para enxergar a fé, não como imposição, mas como um convite. Vem comigo, vamos ver alguns argumentos que vamos abordar. O sopro invisível. Porque a Bíblia não é um livro qualquer, impossível de se falsificar, a verdade que sobreviveu aos séculos. Profecias impossíveis, a evidência que a história não consegue ignorar. Um livro que lê você quando a Bíblia expõe o coração. Então já deixa o seu like e vamos seguir para entender a razão da nossa fé. O sopro invisível, porque a Bíblia não é um livro qualquer. Mas o que significa, afinal, dizer que a Bíblia é inspirada por Deus? Essa expressão, que muita gente repete, carrega uma profundidade que costuma passar despercebida. Hoje, a palavra inspiração pode soar como uma emoção, criatividade, um modelo de luz, mas na linguagem da fé é muito mais do que isso. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,16, usou uma palavra forte, theopneustos, literalmente soprada por Deus. Não estamos falando de metáforas bonitas, estamos falando de algo intencional, poderoso, dirigido. É como se a respiração divina atravessasse a alma de quem escrevia e deixasse impressa nas páginas uma verdade que não nasceu da mente humana. Mas isso não quer dizer que Deus ditou cada palavra como um robô celestial. Nada disso. Ele usou a mente, a cultura, o estilo e até a personalidade de cada autor, sem perder o controle da mensagem, ou da essência que a mensagem quer trazer. Cada livro da Bíblia soa diferente, mas todos tocam a mesma melodia. É como uma orquestra, 40 autores, 3 continentes, um intervalo de mais de 1000 anos e ainda assim um só maestro. Você já viu algo assim? Tentar juntar textos de épocas e culturas e estilos diferentes e manter a coerência não dá certo nem em um grupo de WhatsApp. Imagine em um livro milenar. No entanto, a Bíblia faz exatamente isso. Ela tem unidade, tem um propósito, tem direção. E isso não vem de genialidade dos autores, mas do Espírito que os guiava. Entender isso é como abrir uma nova porta, porque se a Bíblia foi soprada por Deus, então ela não é apenas um livro antigo, ela é um sopro vivo. E no próximo trecho dessa jornada, vamos enfrentar uma das perguntas mais difíceis e mais importantes de todas. Como ter certeza de que o texto da Bíblia não foi alterado ao longo do tempo? A resposta vai muito além do que você imagina. Impossível de falsificar, a verdade que sobreviveu aos séculos. Se a Bíblia já é impressionante pela forma como foi escrita, autores diferentes em tempos diferentes guiados por uma só direção, então o que dizer
da forma como ela foi preservada. Porque vamos ser sinceros, qualquer um pode dizer que tem um livro sagrado, mas garantir que ele permaneceu intacto por milhares de anos é outra história. E é exatamente aí que a Bíblia se destaca. Muita gente duvida se a Bíblia foi copiada tantas vezes em tantos séculos, como saber se o que lemos hoje é o que foi escrito lá no começo? Essa pergunta é legítima e a resposta é surpreendente. O povo judeu é responsável por preservar o Antigo Testamento. Tratava o texto com um zelo quase inacreditável. Cada letra era contada, cada linha revisada, cada cópia conferida com extremo rigor. Se houvesse um único erro, o rolo inteiro era descartado. Eles não copiavam o livro, eles protegiam um legado. Esse cuidado foi confirmado de forma espetacular em 1947, quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos. Textos com mais de 1000 anos foram comparados com as Bíblias que temos hoje, e o conteúdo era praticamente idêntico. Agora segura essa. O Novo Testamento tem mais de 5.800 manuscritos só em grego, e mais de 20.000 em outras línguas. Para comparar, Platão, por exemplo, que tem 7 cópias, Aristóteles tem 49 cópias, a Ilíada de Homero, cerca de 600 cópias, mas a Bíblia, mais de 25.000 cópias conhecidas, e mais. Algumas dessas cópias estão a apenas 30 ou 40 anos dos originais, um intervalo praticamente inexistente em termos históricos, ou seja, mesmo se o original se perdesse, com tantas cópias de fontes diferentes, seria possível reconstruir o conteúdo com enorme precisão. E sim, existem pequenas variações entre os manuscritos, mas nenhuma delas altera doutrinas ou verdades centrais. Elas são mínimas, ortográficas, estilísticas, mas a essência permanece intocável. Sabe aquele papo de que o Concílio de Nicéia teria alterado tudo? Vamos lá. O Concílio de Nicéia aconteceu no ano de 325 d.C. e naquela época os evangelhos já estavam circulando por todo o Império Romano, em línguas diferentes, em cópias espalhadas por regiões distantes, e tentar mudar tudo isso de uma vez, sem imprensa, sem internet, sem controle centralizado, seria como tentar alterar todas as manchetes dos jornais do mundo no mesmo dia e ninguém perceber essa mudança ou essa alteração. É simplesmente impossível. A Bíblia não foi protegida por acaso, ela foi preservada por um propósito, e se a sua preservação já desafia a lógica, então o que vamos ver a seguir vai desafiar ainda mais. Profecias feitas séculos antes dos fatos e que se cumpriram com precisão. Se o texto foi mantido, a mensagem também. E é nessa mensagem que se revela algo que nenhum outro livro ousou prometer. E agora é hora de olhar para isso de perto. Profecias impossíveis, a evidência que a história não consegue ignorar. Se a preservação da Bíblia já seria suficiente para chamá-la de extraordinária, o que dizer das profecias? Porque uma coisa é manter um livro intacto ao longo dos séculos. Outra, completamente diferente, é escrever coisas que ainda não aconteceram e vê-las se cumprir. Isso não é comum, não é natural, não é humano. No entanto, está lá, do começo ao fim da Bíblia. Estamos falando de declarações feitas séculos antes dos fatos, com detalhes específicos, documentados e verificáveis. E nenhuma dessas profecias é mais impressionante do que aquela sobre o Messias. Só no Antigo Testamento existem mais de 300 profecias sobre a vinda de Jesus. Elas falavam onde ele nasceria, como viveria, como morreria e até como seria traído. Tudo isso antes de acontecer. Muito antes, Davi, Isaías, Miqueias, Zacarias, todos escreveram pedaços de uma promessa que só faria sentido muitos séculos depois. E quando Jesus veio, detalhe por detalhe se encaixou. Ele nasceria em Belém, seria rejeitado pelo seu povo, entraria em Jerusalém montando num jumentinho, seria traído por 30 moedas de prata, teria mãos e pés perfurados. E ainda assim, seus ossos não seriam quebrados. Seria sepultado entre os ricos e ao terceiro dia ressuscitaria. Parece filme roteirizado, mas está tudo lá, com datas anteriores ao nascimento de Cristo. A probabilidade de uma só pessoa cumprir todas essas profecias, por acaso, é estatisticamente absurda. E se essas palavras foram escritas muito antes, e se de fato se cumpriram, então estamos diante de algo que não pode ser explicado apenas com a lógica, porque ou foi sorte, ou foi sobrenatural. E diante disso, cada um de nós precisa decidir o que faz mais sentido acreditar. Porque se esse livro falou do futuro com tanta precisão, o que mais ele está dizendo que ainda vai se cumprir? Talvez muito mais do que um registro do passado. A Bíblia esteja tentando nos preparar para algo que ainda está por vir. E é exatamente por isso que ela continua sendo viva, atual e incomoda. E inegavelmente poderosa. A próxima etapa dessa jornada vai além da lógica, além da história, além da crítica. Ela toca o ponto mais
mais íntimo de todos. E se esse Deus que escreveu, preservou e cumpriu cada palavra estiver te chamando agora? A verdade que nos encontra quando a Bíblia fala com você. Até aqui vimos como a Bíblia foi escrita, preservada e cumprida de maneira sobrenatural. Mas existe um detalhe que é ainda mais impressionante. Porque não importa o quanto um livro seja bem escrito, bem guardado ou cheio de mistérios, se ele não fala com você, ele é só um papel. Mas com a Bíblia é diferente. Ela não é apenas um texto antigo, ela é uma voz atual. Você pode estar lendo um versículo pela 10ª vez. De repente parece que foi escrito exatamente para o que você está vivendo hoje. Como pode? Como um texto milenar pode ainda ter tanto poder? A resposta é simples. Porque a Bíblia não foi feita para ser apenas um livro, para ser apenas lida. Ela foi feita para ser ouvida. Cada linha, cada história, cada ensinamento carrega algo além das palavras. Carrega um espírito, carrega intenção, carrega direção. E é esse ponto que muda tudo. Porque se a Bíblia é mesmo inspirada por Deus, então ela não é apenas um livro sobre Deus. Ela é o meio pelo qual ele ainda fala. E mais do que isso, é o meio pelo qual ele te encontra. Talvez por isso ela incomode tanto. Ela consola, mas também confronta. Ela acolhe, mas também expõe. Ela cura, mas também transforma. No fundo, é isso que a torna tão única, porque a Bíblia não veio para confundir o que a gente já pensa, ela veio para renovar o que a gente achava que sabia. E quando isso acontece, quando você para de ler apenas com os olhos e começa a ler com o coração, algo muda. Não na Bíblia, em você. E agora que você entendeu como esse livro chegou até aqui, talvez seja a hora de se perguntar, ele também chegou até você? Um livro que lê você, quando a Bíblia expõe o coração. Muita gente lê a Bíblia buscando respostas, mas cedo ou tarde descobre uma coisa desconcertante. É ela que começa a fazer as perguntas. Porque a Bíblia não é um livro neutro, ela não se limita a informar, ela confronta. Ela entra em áreas da sua vida que ninguém vê, toca feridas que você mesmo tentou esquecer, tira máscaras que você nem sabia que estava usando. Ela revela intenções escondidas, aponta caminhos que você finge não ver, e mesmo assim continua oferecendo perdão. É como um espelho, mas um que mostra mais do que o rosto, mostra a alma. O autor de Hebreus descreveu isso com precisão. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Não é metáfora, é experiência real. Quantas vezes você já leu um versículo e teve a sensação de que alguém te conhecia por dentro? É isso, a Bíblia não só fala com você, ela fala de você, ela revela quem você é, mas também mostra quem você pode se tornar, não para te condenar, mas para te transformar, para te melhorar. Porque a palavra de Deus não é feita para te manter onde você está. Ela foi feita para te levar onde você foi criado para estar. E talvez seja por isso que tanta gente foge dela. Não porque ela é difícil de entender, mas porque no fundo é difícil de encarar. Mas quem tem coragem de continuar, descobre algo que não se encontra em nenhum outro lugar. A verdade liberta. E a palavra de Deus não é só a verdade, ela é viva e transforma. E agora você já sabe, ela foi escrita por mãos humanas, mas carregada pelo Espírito de Deus, preservada contra o tempo, cumprida diante da história e capaz de falar com você hoje. Mas há uma última pergunta, talvez mais pessoal de todas. O que você vai fazer com essa palavra? Uma harmonia impossível, a coerência das escrituras e seu impacto nos séculos. Agora, para e pensa comigo. Que outro livro você conhece que foi escrito por mais de 40 autores ao longo de 1500 anos, em 3 continentes diferentes, usando 3 línguas distintas e ainda assim conta uma história única, coesa e sem se contradizer? É quase impossível juntar 4 pessoas hoje num grupo de mensagens e elas concordarem com tudo. Agora imagina fazer isso entre reis e camponeses, pescadores, estudiosos, médicos e exilados, sem internet, sem editoras, sem roteiro centralizado. E ainda assim, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia sustenta uma linha contínua. A criação, a queda, a promessa de redenção, a chegada do Salvador e a restauração final. Essa coerência não é natural, é sobrenatural. E é como se cada autor tivesse escrito uma parte de uma melodia, sem nunca terem se encontrado. Mas no final, tudo se encaixa em perfeita harmonia. E essa harmonia não ficou só no papel. A Bíblia moldou civilizações, inspirou leis, fundou universidades, confrontou
derrotou impérios, libertou escravos, valorizou a dignidade humana, mas acima de tudo, mudou pessoas. Cada história transformada é como uma nova página sendo escrita. A Bíblia não termina no último capítulo de Apocalipse. Ela continua viva na vida de quem crê. E é exatamente isso que a torna diferente. Ela não é apenas coerente, ela é viva. E se tudo isso já impressiona, o que dizer da pergunta final, a mais importante de todas? E afinal, ainda vale a pena confiar na Bíblia hoje? Depois de tudo isso, depois de ver que a Bíblia resistiu ao tempo, que ela manteve sua coerência em meio à diversidade, que suas profecias se cumpriram com precisão, que seus textos foram preservados com fidelidade e que ela continua transformando vidas séculos depois, a pergunta que resta é simples e profunda. Ainda vale a pena confiar na Bíblia hoje? A resposta não vem dos argumentos, vem da experiência. A Bíblia continua sendo relevante porque o ser humano continua sendo o mesmo. Ainda sentimos dor, ainda buscamos sentido, ainda nos perdemos, ainda precisamos de esperança. E a Bíblia oferece exatamente isso. Não como um manual frio, mas como uma carta viva, como um espelho que mostra quem você é e quem você pode ser, como uma janela aberta entre o céu e o coração. Ela não te convida para uma religião, ela te convida para um encontro com o teu Criador. E esse convite pode começar com uma simples decisão: abrir o texto com o coração aberto, não para decorar, mas para escutar, não para discutir, mas para descobrir. Se essa mensagem falou com você, não guarda só para você. Se inscreva aqui no canal, curte o vídeo, comenta. Eu escolho confiar e compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso, porque aqui no Fala Senhor, fé e razão caminham lado a lado. A gente não foge das perguntas, a gente enfrenta, reflete e cresce juntos. Obrigado por caminhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.